Bom dia a todos e a todas. Que alegria estarmos aqui no domingo de Páscoa para mais um Evangelho, né, gente? Há quem diga que todo mundo viaja no domingo de Páscoa, no sábado. A gente aposta que sempre tem gente que fica por aqui e fica louco caçando um bom programa para domingo. Como se a gente se sentisse órfão de não ter um momento especial para a gente estar juntos. Eu sempre falo muito da questão da comunidade, não só a comunidade aqui física que está presente, mas a comunidade digital. Geralmente são 300 pessoas que nos acompanham a cada evangelho. E toda vez que nós temos, mesmo no feriado, um momento para a gente estar junto, é muito bom, né? O bom mesmo seria que todo mundo falasse um pouquinho, que cada um trouxesse a sua contribuição, a sua perspectiva da Páscoa. Eu tenho certeza que tem muitas histórias, muitas coisas interessantes aqui para a gente falar. Antes eu queria saber se tinha alguém que estava aqui na quarta-feira. Tem alguém que veio na quarta-feira aqui? Menos o Carlos ali, que não vale, né? O cara é dirigente da quarta. Porque eu falei na quarta-feira, olha, hoje o evangelho foi bem filosófico. Foi bem para bugar a cabeça na quarta-feira. Mas no domingo a gente vai ser bem fofinho. Vai ser um evangelho fofo. Daí talvez alguém que esteja online pode também se manifestar, dizer, eu estava na quarta-feira, e realmente hoje vai ser um dia mais suave, como pede o dia, um dia de celebração pelo seu simbolismo. Hoje se fala que Jesus, depois de crucificado, ele ressuscitou. O ressuscitou, que na etimologia da palavra, todos os estudiosos discutem isso há muito tempo, sobre o que significa realmente ressuscitar. E a gente sabe que parte da crença, das tradições cristãs, são baseadas nesse processo da ressurreição, porque acredita-se que Jesus voltou em carne. Acredita-se que ele, após ter sido crucificado e sepultado, ele em carne voltou e conviveu um pouco mais. Apareceu a Maria Madalena, apareceu os seus apóstolos, e depois ele subiu aos céus. Essa é que a tradição de algumas religiões conta. Obviamente, nós sabemos, na perspectiva espírita, não só pelas revelações que foram feitas no livro A Gênese, que a Gênese, a gente chama a Gênese de Allan Kardec, que é o último livro da codificação, mas ele é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Se vocês abrirem o livro lá, vão ver que o título dele é enorme, e a gente chama de A Gênese por uma questão muito mais simplificada. E lá se explica a perspectiva espírita em relação aos evangelhos, em relação aos milagres do evangelho, mais precisamente. E para a gente começar e usar a palavra milagre de uma forma muito suave, que é uma palavra que nós espíritas não gostamos muito, e nós temos uma razão do porquê não gostarmos muito da palavra milagre, mas eu particularmente uso milagre o tempo inteiro e vou continuar falando e vou talvez libertar a cabeça de vocês para falar em milagre de uma forma muito mais tranquila com esse reconhecimento dos milagres. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o milagre não é um cancelamento, uma derrogação, como Kardec fala na Gênese, das leis naturais. As coisas que aconteceram no Evangelho, a partir da figura de Jesus e do seu poder, da sua manifestação, da manifestação de Deus por meio dele aqui na Terra, não tem nada de contrário à lei. Na nossa mente, e nessa perspectiva das tradições do impossível, o milagre é resgatado como uma coisa que quebra completamente as leis naturais. Mas é óbvio, quem é aqui um pouco mais antigo, tomou a 4ª dose da vacina antes, quem é mais antigo fez curso de datilografia e essas coisas mais, vai lembrar que se a gente imaginasse que hoje nós falaríamos pelo FaceTime, por uma chamada de vídeo no celular, ou estaríamos conectados agora fazendo uma transmissão de uma reunião espírita como estamos agora, nós imaginaríamos que isso aí talvez não fosse um milagre, porque a gente já viu os desenhos animados dos Jetsons, a gente já via alguma coisa lá futurista e dizia, poxa, será que isso é possível? Mas se a gente fosse explicar isso para uma pessoa um pouco mais antiga, inclusive nossos avós, eles falariam que isso era impossível.
Como é bem difícil para a gente imaginar como um avião voa. Como um avião é pesado e voa? Parece milagre. Como é que aquilo se sustenta no céu se ele é mais pesado do que o ar? São coisas que a gente não compreende, bem como no passado a gente não tinha a mínima compreensão como se davam as doenças. A gente não entendia como se davam as doenças. Minha filha, a gente ela ainda está se acostumando, desculpem. Né, filhota? A gente não entendia como aconteciam as doenças, é tanto que as pessoas se juntavam para orar quando existia alguma peste, e quanto mais elas se juntavam, pior era a disseminação daquelas pestes. A incompreensão da ciência fazia com que nós não tivéssemos a mínima possibilidade de entender que aquilo ali era uma lei natural. Ela ainda está brincando aqui. Alguém pega a Luísa, por favor. Senão vocês não vão prestar atenção. Ela é muito charmosa, ela é muito carismática. Não dá para competir. A incompreensão das leis da natureza fazem com que nós imaginemos que estamos diante dessa disrupção. Então, para quebrar aqui a nossa identificação do que significa Evangelho, eu vou resgatar minimamente possível, logo no início do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Eu cito muito esse livro porque ele fala do processo de cocriação. E mesmo em A Caminho da Luz de Emmanuel, para citar uma outra referência, se fala da presença dos co-criadores, que tem uma comunhão complexa com João 1, no Evangelho, quando ele fala que primeiro era o Verbo, e o Verbo estava entre nós. E a compreensão de que o mundo se formou a partir dos braços dos deuses ou daqueles que estavam ali, quando a Terra se desprendeu da estrutura solar. Todos os planetas se desprenderam para dar origem à Via Láctea, e ali estavam os espíritos crísticos, ali estava Jesus, o nosso governador espiritual, aquele que olha por nós, mesmo antes de nós o conhecermos, aquele que nos amava, como diz Humberto de Campos na Boa Nova, mesmo antes de nós sabermos ou termos consciência da sua existência. Ele estava ali, já em sua primeira visita a essa região, para fazer o processo de formação dos planetas. Isso quer dizer que, obviamente, eu acredito que a maioria de nós aqui não estamos em condição de Cristos ainda. Não é? A maioria. Talvez tenha algum aqui, escondido. Por isso eu digo, provavelmente, porque imagina que os judeus não sabiam que Jesus estava entre eles, né? Às vezes, a gente nunca sabe, eu não vou subestimar. Mas sabemos que todos nós somos co-criadores também. Co-criadores em plano maior, co-criadores em plano maior. Os cristos, os formadores de planetas, aqueles que constroem a estrutura do mundo por meio da força divina, são espíritos extremamente poderosos, assim como Jesus, que era o grande maestro dessa formação. E que aqui, quando ele procedia os seus milagres, parecia uma coisa extraordinária para a gente, mas para ele era muito simples. A manipulação das forças da natureza. Aí você imagina um espírito que formou planetas. Se não era um pouco fácil para ele fazer uma manipulação da energia divina, da energia que existe no universo, e curar uma cegueira. Existe um planeta. Vocês já prestaram atenção quando o rio vai para o mar, que o peixinho é diferente do outro, um come o outro, o ecossistema é todo perfeito. Já prestaram atenção como um feto se desenvolve e ele vai se formando para depois virar uma criança, depois virar um adulto, e depois a gente, quando entende a composição hormonal, química, tudo que acontece dentro de nós, entendemos a beleza e a perfeição de um Criador, que fez tudo tão perfeito que cada coisa se encadeia no seu devido lugar. Na formação desse todo, existiam os co-criadores em plano maior. Daí, quando nós falamos que os milagres não são derrogações da lei de Deus, nem são a ruptura na lei de Deus, nós estamos visitando o conceito de que os milagres são apenas objetos da observação de quem não entende que a lei divina é maior do que nós conseguimos imaginar. Essa percepção faz com que a gente se sinta mais confortável para falar, olha, os milagres existem,
Mas o que chamamos de milagres nada mais são do que a manifestação do poder de Deus. Daí a gente deixa de falar no milagre como uma coisa extraordinária e passa a falar em milagre aqui como uma manifestação do poder de Deus. Mas espera aí. Entender sobre os milagres e falar sobre eles tem utilidade prática na vida de cada pessoa que está aqui, como de uma criança, como você que veio hoje ouvir o Evangelho, um millennial, um Generation Z, alguém aí que está entre os 14 e 20 e poucos anos. Tem qual a prática de você entender na tua vida, analisar como se deram os milagres e qual a importância deles na vida do cristão e na vida do próprio cristianismo, na história do cristianismo. Existe uma razão prática para a gente observar essa questão? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de falarmos sobre alguns dos milagres e resgatarmos esses milagres para fazermos uma reflexão, no título de hoje, que é o maior milagre dos evangelhos, eu queria começar lembrando o milagre, que é um dos milagres que muito me emociona. E ele aparece em todos os milagres, em todos os evangelhos sinóticos. Eu vou ler uma parte dele aqui para vocês, que o trecho é um trecho bem pequenininho, tá? É a cura do leproso. Eu vou ler no evangelho de Mateus para vocês. Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos. Pausa aqui, tá, gente? Adorou-o de joelhos é caiu prostrado no chão, caiu de joelhos diante de Jesus. Adorar tem esse significado. E disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler essa passagem sem me emocionar, gente. Eu vou pedir um respiro aqui para vocês. Eu vou falar por quê. Essa parte do Evangelho é muito resgatada para falar da humildade que Jesus tinha de depois de curar uma pessoa com uma doença muito difícil, que hoje é hanseníase, e tudo era chamado lepra naquela época, doenças de pele muito difíceis. Imagina que naquela época a gente não se entendia nada, a higiene era diferente, não existia saneamento básico, era muito difícil. E tudo era chamado lepra, e existia um problema com os leprosos, que lá em Êxodos, existiam leis no Antigo Testamento que dizia que quando um leproso se aproximasse das pessoas, ele tinha que se aproximar gritando. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas ele tinha que gritar: imundo, imundo, o imundo está chegando, coisa desse jeito, para as pessoas se afastarem. Aquela pessoa recebia humilhação pela lei de se aproximar dos outros e gritar que um imundo estava chegando, para que as pessoas... E se ele não fizesse isso, se ele não se declarasse como uma pessoa imunda, suja, ele poderia sofrer várias sanções, inclusive ser apedrejado, várias coisas aconteciam. E a vida do leproso era uma vida muito difícil, de verdade. A questão aqui, gente, não é o poder de Jesus de curar aquelas chagas, muito menos dele ter sido humilde de dizer: não fala para ninguém que eu te curei, aquela coisa da mão esquerda e da mão direita. A questão aqui é que nós estamos diante de
Eu vou me recuperar, tá, gente? Não desistam de mim. Aquele homem, um leproso, humilhado, imundo, ele sabia o que ninguém sabia. Os doutores da lei, os fariseus, os estudiosos, aquelas pessoas que esperavam que o Messias... Vocês já viram em filmes que todo mundo esperava muito que o Messias chegaria para libertar o povo de um jugo muito perverso, duro. Eles eram subjugados, eles pagavam impostos absurdos, a identidade deles, eram vistos como ratos, eram vistos como sujos, a identidade deles era o tempo todo atacada, era um povo que tinha uma identidade muito forte, e ainda assim eles sofriam muito por isso. Aquelas pessoas que esperavam por Jesus não sabiam que ele estava ali. Esse cara sabia. Esse cara, quando falou para Jesus, se tu quiseres, pode me purificar, ele não estava falando porque ele tinha fé e era o último recurso de purificação. Ele estava falando porque em Isaías, esse tipo de milagre, esse tipo de cura, era uma cura que só podia ser feita pelo próprio Messias, pelo Filho do Homem. Era uma cura... Obrigado, gente. Era uma cura que não podia ser feita por qualquer rabino, por qualquer mestre, por qualquer pessoa. Só o Cristo seria capaz de curar um leproso. Apesar de existir uma série de regras lá no livro de Êxodo, explicando o que deveria se fazer para curar um leproso e como deveria ser esse procedimento, inclusive de mandá-lo ir até os sacerdotes, para que os sacerdotes identificassem exatamente se aquela cura tinha acontecido, obedecendo 4 passos. O primeiro passo era pesquisar se aquele homem era leproso de verdade. O segundo passo era verificar se ele realmente tinha sido curado. O terceiro passo era, após ele ser curado, esperar um tempo para poder verificar se realmente aquela cura tinha acontecido. E, por fim, depois fazer uma série de sacrifícios, que é o que Jesus fala aqui, que ele vá e faça. Ele pede para não mostrar a ninguém, não falar a ninguém, porque ele sabia do impacto que aquilo provocaria na comunidade judaica, essas pessoas soubessem. Não tinha nada ali de um movimento de humildade ali do Cristo. Ele queria que as pessoas soubessem, ali, por meio dos sacerdotes, que ele dava o primeiro sinal de que ele era o Cristo. Porque só o Cristo seria capaz de proporcionar aquele milagre. E aí, gente, aquele homem sabia o que ninguém tinha percebido ainda. Ele sabia, se tu quiseres, podes me curar. E aí, quando você imagina que na ficção que a gente vê nos filmes, aqueles homens se aproximam dele, quando ele se aproxima de Jesus, todo mundo vai para cima para poder expulsá-lo e dizer, não, aqui não, imundo, vai para lá. E Jesus fala, não. Quando eu toco o imundo, não sou eu que fico sujo. É ele que se purifica. O impuro se purifica com a pureza, não é impuro que contamina a pureza do Cristo. Percebem a gente tão preocupado, né? Ah, não vou ali no carnaval, não vou entrar em certos ambientes. Se você estiver puro, se o seu coração estiver bom, isso não vai te afetar. Esse é um dos milagres messiânicos. Não é o maior milagre do Evangelho. Não é o título aqui do que a gente vai falar. Mas depois, eu queria agora resgatar para vocês, apesar de não ter sido o primeiro milagre também de Jesus, o primeiro milagre foi um milagre em família. Foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, que a mãe dele o provocou, dizendo, acabou o vinho, filho. Na linguagem de hoje, Jesus faria assim, eu com isso, mãe? Eu vim aqui dançar. Mas acabou o vinho, ela vai passar muita vergonha, dá um jeito. E ele faz, sai todo mundo aqui que eu vou resolver esse negócio. E não tem impacto. Aquilo não é um milagre messiânico. Não tinha um impacto geral. Poucas pessoas souberam que ele fez aquilo ali. Inclusive as pessoas que beberam vinho acreditavam que estavam tomando um vinho excelente.
Devia ser muito bom mesmo, né? O segundo milagre foi um milagre muito especial também. E o Cristo mostrou o seu poder, fazendo um milagre à distância do filho do centurião. Centurião com medo, preocupado, de que se ele fosse até o seu filho, aquilo ia causar algum escândalo, inclusive problema para ele. Os fariseus já estavam muito chateados com tudo aquilo que aconteceu. E ele, à distância, curou o filho do centurião. Mas também não é um milagre de alto impacto do ponto de vista messiânico. Os 4 milagres messiânicos traziam situações que ninguém poderia resolver, só o Cristo. Isso estava em Isaías. Eu vou ler Isaías para vocês, um trecho do profeta Isaías, para vocês entenderem. Da onde a gente está partindo, gente? Que bom que agora eu já estou recuperado. Vou tentar ficar assim. Bom, vamos lá em Isaías. Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão com o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão do ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. E os coxos saltarão como servos. Essa profecia do profeta Isaías dizia exatamente o que ia acontecer quando Cristo estivesse entre nós. E ela fundamentava toda a sabedoria judaica, o Midrash, para que fosse entendido quais eram os sinais da presença de Jesus entre nós. E o que acontecia ali é que os fariseus, que a gente sempre tem muita... A gente tem um abuso dos fariseus quando vai ler o Evangelho, né? Vai fazer o Evangelho lá, e os fariseus, então, tentaram ele. E os fariseus, né, geralmente a gente lê esses trechos assim separados, a gente fica meio com raiva. Eu fico com raiva dos fariseus o tempo inteiro. Mas depois a gente entende que o papel dos fariseus era checar se Jesus era Jesus mesmo. Era o trabalho deles. Eu preciso identificar se aquele é o Cristo. Ele tem que dar a chancela, o selo de qualidade. Eles tinham que dar. E para isso eles usavam, em especial, essa parte da profecia de Isaías que falava sobre a vinda do Cristo. Então, Jesus, que tinha dito para a mãe dele, a hora é chegada, curou um cego de nascença. E jamais houve qualquer relato na história do mundo de que um cego de nascença tinha sido curado. A pessoa nunca viu. E Jesus pegou o barro, a saliva, passou nos olhos daquele cego de nascença e ele passou a ver. É uma passagem de João. Se não me falha a memória. Deixa eu pegar aqui para a gente seguir, tá? Sim, cura de um cego de nascença. Evangelho de João 9, 1, 17. Eu vou repetindo essas passagens, que o pessoal que vai em casa muitas vezes vai acompanhando com o Evangelho, ou depois que vai assistindo, eles vão pegando os trechos para poder fazer esse acompanhamento, tá, gente? Esse foi um dos milagres messiânicos, milagres que identificava que ali era o Cristo que estava diante da comunidade. O segundo foi a expulsão de um demônio de um homem mudo. Você, opa, como é que é isso, gente? Ele, sabe lá no The Chosen, com Maria Madalena, que
quando acontece de o sacerdote não conseguir, Nicodemos, expulsar os demônios de Maria Madalena, aqueles espíritos que estavam obsidiando, e quando ele vai embora, ele fala, só Deus para resolver isso aqui. Ele não entendia o que aconteceu, porque existia um ritual. Esse ritual, que está em Levítico, que fala como se deve expulsar ou fazer o exorcismo. Esse ritual, do primeiro você faz isso, segundo você faz isso, terceiro você faz isso. Nesse ritual, para a gente não se aprofundar muito, porque o tempo é pouco, é preciso que o Espírito diga o nome dele, para poder, por meio do nome dele, o sacerdote que está ali ter um poder de dialogar com aquele Espírito e fazer o processo que nós chamamos aqui de desobsessão, só que a gente faz com amor. Lá eles eram um pouco mais duros nesse processo. Aí você me pergunta, mas por que era impossível, ou era crístico, ou um milagre messiânico, expulsar um demônio de uma pessoa muda, Luiz? Por quê? Razões muito óbvias, eu já dei spoiler para vocês. Se o espírito precisa falar o nome e o cara é mudo, como é que você vai seguir o ritual? Ou seja, é impossível fazer isso. Impossível para todos. Mas o Cristo, pelo poder de Deus, ele podia fazer aquilo ali. Ele fez isso. E esse foi mais um milagre messiânico que começou a ser checado pelos fariseus. É curioso esse, né? Bem particular. O outro milagre messiânico foi a ressurreição de Lázaro. Não sei se vocês lembram, ele esperou um tempo para ir lá em Lázaro. Isso é igual a gente quando vai pegar um avião, a gente fala, não, tem 10 minutos ainda, eu corro até o portão do embarque. Tem alguém que vai para o aeroporto com emoção aqui? Sabe o que eu estou falando? Eu vou chegar no último minuto no Evangelho. No último. Quando a pessoa subir lá, eu estou sentando aqui. No limite. E Jesus, Marta, Maria, ninguém entendeu por que Jesus não chegou antes. Para evitar, inclusive, a morte de Lázaro. E ele esperou aquele tempo regulamentar dos 3 dias, para no 4º dia ele trazer Lázaro de volta à vida, que nós sabemos exatamente que, como Jesus disse, Lázaro estava dormindo, mas no 4º dia ele fez isso e tinha fariseu já checando lá. E quando o fariseu fez aquilo, fez no 4º dia? Não, porque até o 3º dia o espírito ainda está perto da matéria, segundo a cultura judaica. Nós sabemos que não é bem assim como espíritas. Mas no 4º dia o espírito já não fica mais ali, ele já foi para o Hades, já foi para outro lugar. E Jesus no 4º dia falou, vem Lázaro. Sai daí, está dormindo, está fazendo o quê? Volta. E foi mais um milagre messiânico. Dos 4 que Jesus promoveu. Todos esses milagres eram milagres admiráveis. Milagres que fizeram com que os judeus identificassem que o Cristo estava ali. Aí você me pergunta, peraí, era só o leproso? Eles sabiam, os fariseus sabiam que ele era o Cristo? Sabiam. Esses sinais, que eram a verificação que foi dada pelo profeta Isaías, credenciava aquele homem a ser identificado como Cristo. Mas ele mesmo se auto-intitulava o Filho do Homem.
Ele mesmo, nos evangelhos, por 80 vezes ele falou o Filho do Homem, e não era à toa que as pessoas ficaram horrorizadas. Os fariseus, quando ouviam ele falar, eu sou o Filho do Homem estará ao lado do Pai, eles ficavam escandalizados, eles ficavam com raiva, porque o Filho do Homem é uma outra passagem da profecia do profeta Daniel, que falava da visão desse Filho do Homem que descia pelas nuvens e que tinha um contato com Deus, e a partir desse contato, ele vindo das nuvens, era a identificação de que aquela entidade que estava vindo, aquele que ele estava vindo, era o enviado de Deus para a terra, e todo o processo de validação do Cristo se dá por essa profecia de Daniel, que eu vou ler um trecho aqui para vocês também, para a gente ficar na mesma página e caminhar para o nosso final, tá? Para eu falar do maior milagre para vocês. Vocês devem estar curiosos, né? Ou não? Vamos lá, Daniel. Está aqui já. Daniel 7:13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Vocês entenderam por que os sacerdotes ficavam tão bravos, o tamanho da ousadia de se auto-intitular o Filho do Homem? Quando a gente pensa no Filho do Homem, ele é o Filho de Deus, porque é o Filho do Homem. Que homem? José, que ele está falando? Não. Ele está se referindo à profecia de Daniel, que fala nesse Filho do Homem, que encontrou com Deus. Quando ele fala aqui, ó, em minha visão, vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião. O ancião é Deus, vindo das nuvens. O que vinha das nuvens, pela tradição judaica, era o que era relacionado a Deus. Então, esse homem estava vindo de Deus. E todos os povos se curvariam, não importa o idioma, não importa a cultura, se curvariam a ele. E ele é como se tivesse recebido a chave, a governança desse plano, como fala Emmanuel, como fala no Livro dos Espíritos, quando fala em Jesus como o grande governador, o grande modelo e guia da humanidade, aquele que nos governa aqui espiritualmente e também fisicamente esse planeta. É isso que nos faz dar esperança, né? Ver tantos governantes absurdos, é saber que existe um governo maior, um governo bom, justo, alguém superior que está ali olhando por nós. A ousadia de se dizer 80 vezes o Filho do Homem faziam os fariseus ficarem enlouquecidos, porque ele se auto-intitulava, ele falava que ele era o Filho do Homem. Mas observando os milagres messiânicos, todos eles sabiam que Jesus era o Cristo. Mas por que eles não queriam reconhecer? Eles não queriam reconhecer por algumas razões. A primeira delas, eles tinham um alinhamento muito confortável com Roma. Eles, apesar do povo em geral estar muito oprimido, para eles era muito confortável. Eles eram respeitados na posição deles, como sacerdotes e como doutores da lei. Apesar de esperarem o Cristo, aquilo era um incômodo muito grande. O Cristo podia chegar depois que eles fossem embora, não agora, na vez deles, que eles estavam gozando daquele prestígio junto a Roma. E segundo, era perder esse protagonismo espiritual que eles possuíam na época, porque precisariam se curvar diante de uma superioridade divina que estava ali entre eles. Mas aí, Jesus, com tantos inimigos, inclusive os próprios doutores da lei, veio a ser crucificado. Que na nossa tradição, nos nossos símbolos que usamos, aconteceu agora, na sexta-feira. E hoje é o dia que ele reaparece.
Por uma razão muito simples. Como diz o meu amigo Haroldo Dutra Dias, essa frase é uma frase dele, o maior milagre dos evangelhos foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição não porque ele veio em carne. A ressurreição porque, por meio da sua aparição, por meio do contato que ele teve mostrando que a vida continuava após a morte, ele validou todos os ensinamentos do cristianismo, que sem esse ensinamento, sem a possibilidade, sem ele próprio, que era o líder, que veio entregar a mensagem, não mostrando em vida que aquela vida após a morte, se aquela continuidade era uma realidade, o cristianismo perderia todo o seu sentido, bem como o espiritismo, que foi ditado pelos espíritos que estão do outro lado da vida e que nos falam, em especial, não só pela obra de Kardec, mas em especial pela série André Luiz, pelos livros psicografados por Chico Xavier, pelos livros psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelas narrações de Manuel Filomeno Miranda, pelas narrações de André Luiz, pelas narrações do irmão Jacó, do irmão X e de tantos outros que nós conhecemos, toda a significância, toda a profundidade do cristianismo perderia completamente o sentido. E o maior milagre do Evangelho é que a vida continua após a morte. O próprio Jesus nos mostrou e nos demonstrou, deixando essa grande lição. E é o maior milagre porque a imortalidade da alma, ou a ideia, ou a certeza de que a vida continua após essa vida, não só ressignifica os nossos atos para nós lidarmos com o nosso futuro e melhorarmos a forma como nós somos humanos. Que a grande construção e entrega do Espiritismo é proporcionar essa ideia central de que os nossos atos hoje, eles não só têm significado para o agora, eles ecoarão para o futuro e ditarão a nossa felicidade e a forma como nós vamos viver a partir de agora, a partir deste momento. Ele ressignifica as nossas ações, porque por meio dessa compreensão, nós entendemos que vale a pena ser bom, vale a pena ser justo, vale a pena ser instrumento de Deus na terra, vale a pena ter uma vida digna. Porque se isso não fosse verdade, talvez não tivéssemos tanto ímpeto de compreender esse significado, do impacto daquilo que nós fazemos hoje no futuro. Mas não é só isso. Porque isso é muito pouco. É pouco nós entendermos que nós precisamos nos tornarmos melhores, proporcionarmos uma nova vida para nós, fazermos o que a Páscoa nos resgata e nos convoca a fazer, que é o renascimento, que é a reflexão. Todas as mensagens de Páscoa que vocês receberam no WhatsApp de vocês que falam em passagem, reflexão, reconsideração, momento íntimo, reflexivo para você ser uma outra pessoa, reforma íntima, não importa. Tudo isso seria um pouco inócuo se só o nosso futuro estivesse redesenhado a partir da nossa ação e se essa nossa ação fosse feita por conta de um temor. A grande mensagem de transformação do Espiritismo não é só fazer com que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que no futuro nós não possamos sofrer. Isso seria muito egoísta, isso seria uma grandeza artificial que muitas tradições religiosas proporcionam, que fala, não faz isso, senão você vai no inferno, mas essa não é a mensagem do Espiritismo, muito menos do cristianismo primitivo, muito menos a mensagem que Jesus nos entregou. Jesus conta outras histórias. A grande transformação da compreensão da imortalidade da alma não está só em recontar o futuro. Ela reconta também o passado. O passado que temos junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que nos são caros. Ela reconta também os nossos amores, os nossos laços, as nossas comunhões afetivas poderosas, das pessoas que estão e daqueles que chegam às nossas vidas com repertório de história de vida
ligados à nossa vida por meio de laços eternos, ressignificando a forma como nós entendemos o amor e nos abrindo canais para olhar a vida espiritual, abraçando uma realidade completamente diferente dessa realidade que a gente observa, que está próximo ao nosso toque, ao toque das nossas mãos. O futuro que será a partir do que nós fazemos. O passado que se apresenta para nós, nos abrindo as cortinas, muitas vezes turvas pelo véu do esquecimento, mas sensíveis ao coração, recebendo as pessoas que se aproximam da nossa vida, nos enchendo de amor, de significado e recontando a nossa história, não a partir da perspectiva do que nós temos hoje, mas recontando a nossa história a partir da perspectiva daquilo que nós somos como espíritos imortais. Vocês percebem por que a ressurreição ou a vida após a morte conta a nossa história de uma forma completamente diferente. Não tem só a ver com a mudança para um futuro melhor, mas tem a ver com a percepção espiritual dos afetos, dos amigos, dos familiares, daqueles que comungam conosco nessa vida e que não cruzam conosco por acaso. Essa é a mensagem mais poderosa que o maior milagre dos evangelhos deixou para todos nós. Essa é uma mensagem que tem poder de transformação na nossa Páscoa. Abrir os olhos do Espírito para olharmos quem faz parte da nossa vida e nos tornarmos pessoas melhores, anjos, porque por meio da ressurreição de Jesus, esse Jesus que ressurge e vive ressurreto dentro de nós, que revive novamente, todos os dias quando nós escolhemos segui-lo, nós podemos também nos transformarmos em objetos de milagres na vida das pessoas, porque todo mundo que está aqui já foi agraciado com algum tipo de pequeno milagre que Deus, por meio do seu poder, proporcionou na sua vida. Esses milagres muitas vezes chegam pelas mãos de anjos, de amigos. Todo mundo tem anjo humano que já fez alguma coisa para mudar a sua vida. Todo mundo tem alguém que na juventude apostou em você ou alguém que botou o ombro para você chorar na hora que você precisava. São os milagres que não é só o nascer do sol, nem uma lua bonita, mas são as pessoas que muitas vezes estão presentes, radiantes. Como quando eu cheguei aqui ontem, de manhã, pessoa belíssima na recepção, falou, você quer qual ficha para tomar o passe? E eu fiz, mas tem essas fichas, qual é a cor das fichas? E ela me acolheu com um sorriso tão lindo, tão receptivo, e eu fico imaginando as pessoas que fazem esse trabalho que muitas vezes não são vistos como o trabalho do palestrante, mas que são anjos cuidando da nossa espiritualidade, que nós possamos, com Jesus ressuscitado dentro de nós, para esse domingo de Páscoa nos tornarmos esses anjos, que também possamos fazer milagres na vida das pessoas e estarmos atentos, principalmente por meio da gratidão dos milagres que as pessoas proporcionam em nossa vida. Que Jesus abençoe vocês nessa Páscoa. Que nós possamos ser como um homem leproso, porque o que tem dentro de nós é importante que tenhamos humildade para reconhecer. São chagas morais ainda difíceis de serem curadas. Mas se nós fecharmos os olhos, pensarmos nele e lembrarmos, se tu quiseres, tu podes me purificar. E ele vai colocar a mão em você, no teu ombro agora. Eu sei que vocês estão pensando no passado, nas coisas ruins que aconteceram. Mas Jesus também tem a capacidade de colocar a mão nessas coisas. Então feche os olhos e peça.
Se tu quiseres, purifica-me, Senhor. E ele vai falar, eu quero. Que a nossa vida seja abençoada. A partir do eu quero de Jesus. Um bom domingo de Páscoa. Foi ótimo estar aqui com vocês. Não esqueçam de curtir. No YouTube da Casa do Caminho, seguir o Instagram da Casa do Caminho, que é maravilhoso. Tem conteúdos incríveis, de alto nível. Conteúdo para quem está chegando, para quem está há muito tempo. Eu vou falar da biblioteca. Eu sei que vocês não gostam, que eu falo muito da biblioteca. Visitem a biblioteca da Casa do Caminho. Eu sou embaixador da biblioteca, né, gente? Ninguém me pediu, mas eu falo que sou. Visitem, tem muito livro bacana, muita coisa interessante, livros raros lá para vocês poderem beber nessa fonte maravilhosa. E que possamos estar juntos em comunidade, fazendo essa cura juntos, evocando Cristo e fazendo com que Ele seja presença nas nossas vidas. Muita paz e até outro momento aqui juntos. Bom dia, pessoal. Bom domingo de Páscoa.